Muito bom dia a todos. Uma primeira palavra para agradecer o convite. É uma grande responsabilidade, mas é também para mim uma grande honra estar aqui convosco e partilhar algumas das minhas reflexões, algumas das minhas preocupações e, por que não, também algumas das minhas experiências. Eu também sou honduriense, embora da margem norte, e na qualidade de jornalista tenho dedicado ao longo dos meus quase 20 anos de vida profissional particular atenção às questões do Douro, às questões do território nacional e, enfim, dada a minha matriz profissional de ser da área da economia, tenho estudado, portanto, as questões relacionadas com a produção de riqueza, com o emprego, com particular atenção. Espero, por isso, portanto, que estas reflexões que vos trago aqui possam, de alguma forma, portanto, enriquecer o vosso debate e a vossa reflexão. Eu gostava por começar por dizer que houve aqui logo nas primeiras intervenções que eu ouvi aqui hoje por parte dos Srs. Presidentes da Câmara um registro que me surpreendeu e me surpreendeu pela positiva. E surpreende pela positiva porque era impossível de ouvir há 10, 15 anos atrás. Se nós fôssemos a uma reunião de autarcas há 10, 15 anos atrás, aquilo que nós poderíamos coligir era apenas um rol interminável de lamúrias e de reivindicações de dinheiros ao poder central. Eu fico muito satisfeito por dar conta que o discurso dos nossos autarcas está a mudar e está a ir em direção àquilo que é o caminho certo, na minha opinião, como sejam as questões do desenvolvimento, as questões da cooperação, as questões que dizem diretamente respeito àquilo que são as necessidades mais prementes das comunidades que servem. Eu acho que isto é aqui, desculpem o palavrão, um upgrade, como se costuma dizer, que me apraz registar e acho que é um bom indicador para o futuro. Pedem para falar sobre a atualidade nacional e os novos contextos da região. Não estava aqui incluído nenhuma reflexão sobre aquilo que é a natureza do poder local atualmente, o seu desenvolvimento nos últimos anos e aquilo que eu, enfim, consigo perspectivar para os próximos tempos, mas uma vez que estou uma reunião de uma associação de municípios e há aqui imensos autarcas, eu decidi incluir, portanto, na reflexão que vou fazer sobre a atualidade e a atualidade cruzo no plano internacional, porque nós não podemos esquecer que vivemos um tempo de chumbo, nada das nossas reflexões presentes sobre aquilo que estamos a fazer aqui hoje no nosso país ou aqui na nossa cidade pode ser desligado daquilo que se passa lá fora. Vou falar também do contexto da região, mas pelo meio permito-me, com a tolerância do Sr. Presidente da Associação de Municípios, fazer também uma pequena reflexão sobre o poder local. Começando por aquilo que é o contexto mais vasto. Eu às vezes fico com a sensação, quando vejo televisão, quando ouço as pessoas a conversar na rua, e enfim, até mesmo em lugares como este, que nós parece que estamos a viver um pouco numa certa irrealidade. Peço desculpa se me acharem excessivamente pessimista, mas os tempos que nós estamos a viver podem tornar todas as reflexões que nós estamos aqui a fazer, no prazo de 6 meses, no prazo de um ano, completamente irrelevantes. Aquilo que nós estamos a viver atualmente é o fim de uma era. A moeda única está em crise. A construção europeia que fez com que todos os nossos rumos de desenvolvimento, tudo aquilo que foi a nossa afirmação como país nas últimas gerações, esteja em crise e nós corremos o risco, daqui a 3 ou 4 anos, voltarmos a ser um país periférico, pobre, só, entregue aos seus próprios meios, sem nenhuma do apoio e do suporte que fomos tendo ao longo dos últimos tempos. Isto, oxalá que não aconteça. Há meio ano atrás dizia-se que na 25ª hora a crise do euro iria ser resolvida. Nós já estamos há imenso tempo na 25ª hora. O contágio da crise já atingiu países que há 2 meses atrás era inimaginável que pudessem ser atingidos e, portanto, daí o meu pessimismo, portanto, sobre aquilo que pode acontecer. Não quer dizer que, apesar de nós termos este receio, nós temos que viver e ter que ser realistas e estarmos preparados para que o pior possa vir a acontecer, nos leva a desistir de reflexões como estas. Pelo contrário, a vida continua e a gente meter a cabeça na areia e morrer de medo é a pior coisa que nos pode acontecer. Aliás, há aquela célebre expressão do presidente norte-americano Dwight Eisenhower, quando dizia que a única coisa, em momentos de crise como este, a única coisa que nós devemos ter medo é, de facto, do próprio medo. Portanto, passando deste contexto internacional muito rapidamente, eu permiti-me fazer aqui uma reflexão sobre aquilo que é a questão do poder autárquico atualmente, que, como tudo aquilo que acontece neste país, está confrontado com uma crise que é, por um lado, uma oportunidade, mas é também um risco.
Seria, sem dúvida, uma oportunidade se, no plano de reformas que nós assistimos para lhe dar resposta, nós víssemos, enfim, uma capacidade de olharmos para aquilo que é o nosso modelo administrativo e tivéssemos feitos, como fizeram os gregos, aliás, com o incentivo da mesma Troika que está em Portugal, e que olhasse para o problema da sua organização administrativa e dissesse: não, está na hora de vocês acompanharem aquilo que é a matriz, aquilo que é o passo dos países desenvolvidos, de todos os países desenvolvidos que fazem parte da OCDE, e terem autarquias intermédias, terem regiões administrativas. Mas, enfim, não é isso que vai acontecer e não temos condições para acreditar que isso possa acontecer no horizonte muito próximo. Portanto, é, no meu ponto de vista, uma oportunidade que se perde. Mas há o risco também porque, no prazo de 10, 15 anos, o poder local deixou de ser, portanto, a principal conquista do 25 de Abril para se tornar, portanto, numa nódoa que, aos olhos da opinião pública, evidentemente, que constrói rotundas e promove a corrupção. Convém ver porque é que isso aconteceu. E a verdade, nós temos que reconhecer que muitos autarcas deste país puseram-se a jeito. Puseram-se a jeito através da promoção de um urbanismo desregrado, do caudilhismo, do nepotismo e, em muitos casos, também através da corrupção comprovada. Esta situação, combinada com aquilo que é a ressaca do debate da regionalização de 1999, no qual, portanto, as ideias, portanto, de umas certas elites prevaleceram, no qual, portanto, toda a iluminação está num centro e todo o obscurantismo está na periferia do país, juntando estes dois ingredientes, fez com que, de facto, a imagem atual do poder local está longe de ser aquela que foi há 20 anos atrás e está num momento de particular sensibilidade. E isto é muito importante porque nós sabemos que, quando não se tem uma imagem, o poder negocial é automaticamente reduzido. Mas acontece que a imposição desta imagem aconteceu também porque, algures no final dos anos 70, enfim, podemos ser um pouco mais condescendentes, algures no final dos anos 80, o poder local esgotou o seu modelo e parou no tempo. É por isso que, quando eu digo que me regozijo por vir aqui os nossos autarcas a falarem da promoção da economia, de irem às suas comunidades e tentarem promover as energias mais criativas e mais ricas no sentido da promoção do seu desenvolvimento económico e social, eu acho que isto é um trabalho que alguns foram fazendo ao longo dos últimos anos, mas que a maior parte, pura e simplesmente, descurou. Aquilo que aconteceu é que, depois de terem concluído, e isso foi uma obra extraordinariamente importante, depois de terem concluído o seu ciclo das infraestruturas, muitos deles desataram a construir infraestruturas sobre infraestruturas. Ou seja, portanto, não foram capazes de encontrar novos rumos de atuação e limitaram-se a replicar um ato de gestão e um ato de prioridades que faz com que nós hoje tenhamos um parque, enfim, tenhamos uma qualidade de equipamentos públicos que é condizente, em alguns casos, com aquilo dos modelos desenvolvidos, só que no nosso caso, infelizmente, em boa parte do território, estão centrados em zonas absolutamente desertificadas. Ou seja, esqueceu-se aquilo que é a dinâmica de base e construíram-se espécies de catedrais para cientificar, portanto, a capacidade obreirista e de realização dos autarcas que, enfim, no meu caso, foi levada longe demais. É evidente que os autarcas não podem ser exclusivamente responsabilizados por isto. O facto de nós termos um país cuja despesa ao nível da administração local representa 10% do total, quando a média na União Europeia é de 33%, quando, enfim, tudo aquilo que é dito e é proposto e é exigido aos autarcas é apenas que olhem para o umbigo do seu município, da sua autarquia, e se abstenham, porque é aí que eles são eleitos, para todos os efeitos, e se abstenham de olhar de uma forma mais transversal para o território envolvente, é evidente que, portanto, que muitos deles limitaram-se a exercer aquilo que era, enfim, que eram as linhas matrizes da sua atuação e não foram, portanto, além daquilo que lhes era imediatamente exigido. Não souberam saltar o muro. É por isso que, ainda hoje, quando eu ouço falar de investimento público, depois deste ciclo de investimento público, eu, enfim, muitas vezes sou tentado a considerar que isso é uma certa conversa de nonsense. E é uma conversa de nonsense porque eu, muito sinceramente, chego de investimento público. Não quero investimento público. Evidentemente pode haver um teatro
para remodelar, pode haver um museu para ampliar, pode haver uma estrada para reparar, mas não é isso que é preciso. A infraestrutura básica do país está 3 ou 4 passos além daquilo que é o nosso desempenho económico, aquilo que é a nossa vitalidade social. Portanto, nós já temos ferramenta mais que suficiente para dar o passo. Não vamos ganhar nada se fizermos mais estradas, se fizermos mais obra, se gastarmos mais dinheiro, que cada vez é menos, como sabem, em cimento. Por favor, não considerem o investimento público como uma prioridade. Por si, evidentemente, como já disse, pode haver casos circunscritos onde isso seja absolutamente útil e absolutamente inadiável. Mas agora, colocar isso como uma das barras principais de sustentação do vosso discurso de autarcas, eu acho que é um erro crasso. Nós já fomos longe demais nesse discurso e está na hora de o reverter. Portanto, juntando todas estas razões, eu acho que o poder local se encontra muito fragilizado e encontra-se fragilizado numa altura em que vai ser sujeito a testes terríveis. Vai ser sujeito a testes terríveis também por uma razão, enfim, de imagem. Nós sabemos que a dívida das autarquias representa 4% da dívida pública do país. Mas perguntar a qualquer cidadão aí de quem é a culpa, enfim, do excessivo endividamento que foi acumulado ao longo destes anos, é muito provável que boa parte das pessoas digam que a culpa é do ragabofe dos autarcas que gastaram dinheiro que tinham e não tinham e, portanto, mesmo que a realidade dos números seja absolutamente clara e inequívoca. É por isso que algumas das funções básicas daquilo que é o essencial do poder municipal pode entrar em recuo. Não se espantem se a nova lei das finanças locais que está em preparação leve, portanto, a sangria daquilo que é as finanças municipais até um limite insustentável. Perderam 357 milhões de euros nos últimos 2 anos e o acordo com a Troika prevê uma perda de mais 260 milhões. Ou seja, esta lei das finanças locais é única e exclusivamente feita. Não é para garantir a equidade, não é para garantir o desenvolvimento, é única e exclusivamente para retirar dinheiro, músculo financeiro às autarquias. E não se admirem também que, com o tempo, de alguma forma, possam regressar aí os juízes de fora que, historicamente, foi o mecanismo encontrado pelo Poder Central para fiscalizar aquilo que é a autonomia municipal. Está claro que não se vão chamar juízes de fora, mas vão-se chamar auditores, inspectores, uma coisa qualquer. Agora, o essencial daquilo que é o poder local, que é a sua autonomia, alicerçada na legitimidade democrática, eu acho que vai ser severamente posta à prova nos próximos tempos. Não podia, nesta reflexão sobre o poder local, deixar de fazer uma referência a uma outra questão que me preocupa sobremaneira, que está relacionada com a proposta em cima da mesa e, de alguma forma, portanto, aceite genericamente pelos 2 principais partidos, que é a reforma da lei eleitoral autárquica. Há uma questão que nós devemos ter presente naquilo que é a gênese do nosso municipalismo. O nosso municipalismo, desde a Idade Média, é profundamente democrático. Prevê uma relação entre os homens bons e os vizinhos de quase partilha, de comunidade verdadeiramente sentida. A Constituição de 76 cristalizou este espírito, no meu ponto de vista, obviamente criando as Assembleias Municipais, mas fazendo com que houvesse executivos com vereadores do partido vencedor e do partido vencido. E, na minha opinião, principalmente nos municípios do interior, tem sido a possibilidade de haver vereadores de oposição no seio dos executivos municipais que têm garantido a democracia local. Não é as Assembleias Municipais. Aquilo que está previsto é que haja, no futuro, executivos monocolores. Eu não percebo, não consigo entender qual é a urgência desta mudança. Eu não conheço nenhum caso de ingovernabilidade nas câmaras. Conheço, sim, casos de alguns vereadores da oposição que, entre aspas, entre muitas aspas, foram comprados pelo partido do poder, arranjou-se um empregozinho qualquer e as coisas resolveu-se. Mas, enfim, faz parte da vida. Agora, não conheço, de facto, nenhum caso de ingovernabilidade. Ou seja, o modelo funciona. Este modelo funciona e eu não percebo porque é que o querem alterar. Porque, ao alterarem-no, vão pôr absolutamente em causa um princípio basilar daquilo que é a democracia, que é a existência de tensão interna dentro dos órgãos executivos. Não acreditem, eu não acredito que uma Assembleia Municipal seja capaz de fiscalizar devidamente e fazer devidamente oposição a um Presidente da Câmara. Não acredito.
Em alguns casos, nem os próprios vereadores o conseguem, mas pelo menos eu tenho alguma garantia que os vereadores dentro do Executivo têm acesso a toda a informação e têm uma capacidade de atuação muito mais consistente do que aquilo que é uma pessoa que vai a uma reunião numa Assembleia Municipal de X em X semanas. Portanto, não tem nada a ver com a minha desconfiança relativamente ao parlamentarismo. Não julguem isso. É em relação ao modelo e à natureza concreta daquilo que é a nossa vida municipal, nas áreas mais remotas do país, onde não existe imprensa, onde os partidos estão muito mal organizados. Este tipo de realidade, muito sinceramente, é uma das minhas maiores preocupações sobre o futuro e principalmente o futuro do poder local nas zonas do interior. Mudando um pouco de tema e entrando na outra vertente que me é pedida, que é a questão relacionada com os novos contextos da região. Eu achei muito interessante algumas das coisas que eu ouvi aqui e o engenheiro Carlos Duarte deixou-nos aqui, portanto, um rastro de investimentos na qualificação, em investimentos produtivos que de alguma forma poderiam acalentar algum entusiasmo sobre as nossas perspectivas em relação ao futuro da região. Eu acho que, infelizmente, também não tenho muita razão para acreditar que isso seja capaz de contrariar as tendências de fundo que afetam a economia regional. Na minha opinião, aquilo que está a acontecer, nomeadamente ao nível do Douro, é a pior crise, está-se a gerir a pior crise dos últimos 50 anos. Se nós olharmos para aquilo que é o registro histórico da exportação e o registro histórico da produção de riqueza na região, nós, no princípio da década, entramos numa espiral descendente que este ano se agravou com o corte no benefício que, de um momento para o outro, que tirou cerca de 25 milhões de euros à região. Aquilo que nos está a acontecer é uma acentuada depreciação do valor da marca Porto, acentuadíssima. Os preços do vinho do Porto no estrangeiro, não nos iludamos, está claro que há as classes superiores que são vendidas, que têm 100 pontos nas grandes revistas internacionais e que são vendidas a centenas de euros por garrafa. Mas isso é um nicho que corresponde a 1,5% da produção total. O essencial do vinho do Porto é vendido nos supermercados, muitas vezes com marca branca, a 3,80 €, 4 €, que, como toda a gente sabe, não dá para remunerar os elevadíssimos custos de produção que existem no Douro. Além disso, quando muita gente acreditava que o fenómeno do vinho do Douro iria resolver o problema, suprindo as perdas que o vinho do Porto tem vindo a acumular, aquilo que nós olhamos para os números do ano passado e damos conta que há 70 mil pipas de vinho do Douro que, pura e simplesmente, não encontraram vendedor. São pipas de vinhos sedentárias. Aquilo que a região tem que se confrontar, se tiver coragem para o fazer nos próximos tempos, em primeiro lugar, é uma redução drástica, 15%, 20% da sua área de produção, para ajustar aquilo que é a oferta com a procura. E, evidentemente, com isso, há muita gente que vai perder, mas a única forma de se garantir alguma esperança de sustentabilidade no futuro é ajustar aquilo que se produz, porque, como sabem, é uma lei básica da economia, a lei da oferta e da procura. Quando há tanto vinho a ser oferecido, há uma degradação por parte das marcas. E, evidentemente, quem ganha no meio disto tudo, depois de regulados os seus estoques, que vão conseguir com a vindima deste ano, são evidentemente os exportadores, os comerciantes, e não são os agricultores dorienses. O facto de terem vinho a mais para a procura faz com que os levem a uma situação absolutamente terrível. E ainda mais, porque não têm absolutamente ninguém que os represente. Estão completamente entregues à sua sorte. A Casa do Douro é um mito que se alimenta, portanto, cuja principal preocupação é a sua sobrevivência. Não tem força negocial, não tem capacidade técnica, nem capacidade de decidir e discutir par a par aquilo que está em cima do jogo, e o setor cooperativo, como disse o engenheiro Carlos Duarte, está na situação em que está. Há muitas culpas próprias da região na situação a que se chegou, mas, portanto, é uma realidade que nos deve preocupar imenso, porque nos próximos tempos isto vai doer ainda mais do que aquilo que está a doer. Evidentemente que há outros recursos na região que estão a valorizar, o azeite está-se a valorizar extraordinariamente. Eu espero que a maçã desta zona do Planalto, de hoje para amanhã, possa ser consumida pelo seu real valor e não apenas como um produto massificado que aparece, enfim, indiscriminada nas prateleiras dos supermercados. Há outros recursos naturais, mas
há ainda algumas potencialidades que existem na região, que é uma região, infelizmente, que tem uma economia de base colonial, ou seja, os nossos recursos são explorados por terceiros e aquilo que fica cá é sempre muito pouco, que eu acho que os autarcas, de uma vez por todas, e todas as pessoas que se preocupam com o desenvolvimento deviam considerar. Refiro-me, em concreto, à produção de hidroeletricidade. Se nós compararmos aquilo que a Iberdrola ou a Endesa deixam no Douro espanhol por explorarem as suas barragens, e se compararmos com aquilo que a EDP deixa no Douro por ter as barragens que tem, e aliás vai fazer mais uma destruindo um dos mais belos vales que existem na nossa região, à custa de um contrato que nos vai sair caríssimo no futuro, porque como toda a gente sabe aquilo não presta para nada em termos de produção de eletricidade, se nós fizermos essa comparação, vamos ficar absolutamente escandalizados. E isso não faz sentido que a região do Douro seja pobre como é, tendo os recursos que tem e que continuemos, passado este tempo todo, passados estes anos de democracia, a viver, portanto, neste sistema injusto de quase exploração. É uma nota também de preocupação que eu deixava para os senhores autarcas. Eu suponho que já gastei tempo demais, portanto, é evidente que nos próximos tempos há outras confluências de fatores que vão agravar ainda mais esta situação. O facto das câmaras serem obrigadas a reduzir o seu pessoal vai pesar imenso na sustentabilidade económica e social da região, porque nós sabemos, já aqui foi dito, que em muitos casos a Câmara Municipal é o principal sustentáculo da vida económica dos municípios e, portanto, esta incapacidade de investir e esta obrigação de ter que reduzir pessoal vai pesar imenso nesta região e, aliás, convém notar que nesta região, eu estou a falar, portanto, ao nível da NUT Douro, não apenas na Associação de Municípios do Douro Sul, mas não me parece que as diferenças sejam muito dramáticas. Na NUT Douro, nos últimos censos, numa década, perdeu 50 mil habitantes, passou de 250 mil para 200 mil. Se querem uma prova mais confirmada de que falhamos completamente todas as estratégias de desenvolvimento, ela está aí. Uma região que perde 20% da sua população numa década e que acentua os seus graus de envelhecimento da população ao nível que acontece no Douro, é a prova que nós estamos, de facto, ainda aqui alguém falou há pouco da aproximação do Sr. Presidente do Movimento, que corremos o risco de chegar ao limiar da sustentabilidade. Eu acho, muito sinceramente, eu receio que nós já lá estejamos. De facto, o nervo que existe no Douro para poder dar a volta à situação é cada vez mais frágil, cada vez mais reduzido, juntando a crise económica do país, a crise económica da região e depois esta fragilidade com a qual as autarquias, que goste-se ou não se goste, queira-se ou não se queiram, são aquilo que resta de mais importante para a sustentabilidade da vida local. A confluência de todos estes fatores negativos fazem com que, enfim, as minhas perspectivas para o futuro não sejam, infelizmente, muito otimistas. De qualquer forma, portanto, o pior que nós podemos ter em relação, quando temos desafios destes pela nossa frente, é desistir de lutar e, portanto, eu espero que este fórum corra da melhor maneira e que cada um, à sua maneira, possa dar o seu melhor contributo para que, enfim, o retrato que eu quis tracei não venha a acontecer de todo. Muito obrigado pela atenção.